Petiuporã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Episódio de hoje com o publicitário, diretor da Tronco Multiagência, Fabiano Caldeira. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta a conferir episódios inéditos nas principais plataformas de mídia e também assistir a nossa entrevista em vídeo no blog do podcast Litoral Voto a Voto, litoralvotoavoto.com.br ou no YouTube e no Facebook da BTV Bertioga. Está com a gente aqui o Fabiano Caldeira para a gente começar. Fabiano, bem-vindo, Petiuporã, ao nosso podcast. Salve, salve, meu amigo Ale Morales. Um amigo de longa data, um baita jornalista. Antes de mais nada, quero te desejar muito sucesso, cara. Muito sucesso nessa tua nova empreitada aí. Você está construindo um canal de diálogo diferenciado e, aproveitando do espírito do canal, quero te desejar merda. Né? Porque quando fala merda no teatro, você sabe que é sinônimo de felicidade, de prosperidade, né? E... O quebra-perna também, né? Quebra-perna é meio violento, né? Já mais violento. Fabiano, pois não, desculpa, te cortei. Não, só para o pessoal que te acompanha aí, só para explicar o porquê dessa expressão talvez um pouco jocosa, mas é porque no século XVIII, na França, quando o pessoal ia nos teatros, né, naquela época não tinha muito saneamento básico, na Europa antiga, né? E o pessoal, principalmente as mulheres, usavam aqueles vestidos muito compridos e elas saíam, acabavam às vezes fazendo necessidade nas ruas, né? E ficava um pouco do resquício. E quando o teatro enchia, ficava um cheiro não muito agradável, mas isso era sinônimo de sucesso e prosperidade, né? Então... Eu queria, para a gente começar o papo, a gente vai falar de marketing político, de campanha. O Fabiano, eu queria falar um pouquinho, tem 20 anos já nesse métier de política aqui no nosso litoral, para você que acompanha do Brasil inteiro o nosso podcast. Fabiano, eu queria que você falasse primeiro, para a gente começar, da sua trajetória mesmo, o que você estudou, alguns lugares que você trabalhou. Ah, legal, Lê. Bom, eu fui uma criança meio estranha, né? Em 88, eu tinha 12 anos e em vez de brincar de Atari, de Odyssey, que era o que a molecada da nossa época brincava, eu ficava decorando o discurso do Leonel Brizola. Eu era apaixonado pelo Brizola, cara. E pedi para meu pai me levar no comitê do Brizola lá em Santos, que tinha na época. E teve uma passagem muito marcante na Universidade Católica de Santos, lá uma visita do Luiz Carlos Prestes, né? O grande general do movimento tenentista, velhinho já, Lê. E ele passou lá e meu pai também gosta disso aí, eu fui com ele, eu fiquei enlouquecido, cara. E a política sempre esteve comigo. Aí a vida andou, trabalhei, me formei em publicidade na Unisantos, fui gerente de marketing de uma afiliada da Rede Globo aqui na Baixada, TV Tribuna, e depois eu abri minha empresa de publicidade, a Focus, né? Aí fiquei 5 anos com a Focus, eu e mais 2 sócios, mais 2 queridos amigos, só que eu enjoei de fazer anúncio de carro, de concessionária, de escola, e falei, eu vou voltar para o marketing político, porque eu sou um publicitário que eu acho melhor vender ideias, vender futuro, do que vender produto. E aí eu caí de cabeça nesse universo, já quase 20 anos nessa brincadeira. Eu morei 7 anos em Brasília, que eu falo que foi minha pós-graduação em marketing político, e a gente está tocando a vida aí como Deus bem quer. Você recentemente foi secretário de Cubatão, né? Você já ocupou cargo também na gestão, além da parte de marketing, né, Fabiano? Isso. Fazendo uma retrospectiva, meu último cargo público foi secretário de comunicação da cidade de Cubatão, né? Eu fiquei lá volta de 2 anos e, assim, foi uma experiência incrível, mas eu vi que não era para mim. A parte pública é muito burocrática e tem que ser mesmo, né? Mas a gente tem uma dinâmica e às vezes não funciona. Você quer botar coisa para executar e não vai, né? E antes de ser secretário de comunicação em Cubatão, eu fui secretário de comunicação do Ministério da Cultura, lá em Brasília. Trabalhei 2 anos nessa área também. Fui chefe de gabinete no Congresso Nacional.
E nesse período todo aí, sempre intercalando os períodos de campanha, né? Desde a época em que eleição era 3, 4 meses, né? Agora é tiro curto, né? Mas aí, graças a Deus, a gente tem uma trajetória aí considerável, viu, Ale? Fabiano, a gente vai falar de várias coisas desse meio ambiente, desse ecossistema eleitoral, que é muito legal, os bastidores, né, dessa história toda, mas eu queria te provocar ainda primeiro, eu quero começar pelo fim, como diz o poeta português. Você está oferecendo um trabalho diferenciado para alguns políticos, né? Até você, pela primeira vez eu ouvi a expressão de branding com você falando de política. Já conhecia na área da gastronomia o termo, né? Fala um pouquinho dessa sua nova empreitada para a gente abrir os trabalhos aqui do podcast. Legal, Ale. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho, porque mais do que uma visão empresarial, isso é uma missão de vida, meu amigo. Eu pesquisei, procurei referências bibliográficas, cases não científicos e detectei que não existe mesmo nada ligado a brand político, principalmente no Brasil. E eu falei, por que não a gente trabalhar um pouco mais essa área? Para o pessoal que é leigo, qual a grande diferença do brand político para o marketing político, né? Porque o marketing a gente trabalha mais na campanha, né? Ou pensando no mandato, geralmente são objetivos de comunicação a ser resolvidos a curto prazo. O branding, né, que como você falou, você conhece da parte de gastronomia e de tem outras áreas, trabalha mais a gestão de marca. Poxa, mas político dá para ter marca? Dá. Principalmente se você olhar pelo aspecto do posicionamento. Então, eu falei, caramba, isso aí é uma coisa que pode ser criada, essa questão do branding. Não adianta mais a gente fazer campanha só em época de eleição. Todo mundo fala que a próxima campanha começa no dia seguinte da última, mas o pessoal na prática esquece disso. E principalmente, o branding tem a ver com essência, tem a ver com verdade, tem a ver com posicionamento. O marketing, basicamente, ele bate uma pesquisa, fala, olha, a população da cidade tal quer saber, está mais interessada em determinado assunto. E aí você molda o candidato, que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto, para falar isso. Só que não é a essência do cara. Não é a essência do cara. O que eu quero dizer é o seguinte, toda campanha tem um frame. Por exemplo, por que o Bolsonaro foi eleito ali? Porque ele era o mais competente? Porque ele era o mais bonito? Porque ele era o mais sei lá o quê? Não. Ele foi eleito porque ele foi competente em se posicionar como o mais antipetista possível. Ponto final. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou defendendo ideologia, bandeira nenhuma. Mas cada eleição tem um frame emocional. E aí, quando você trabalha o marketing, você coloca como prioridade esse frame. O branding é exatamente o oposto, né? Eu vou trabalhar a essência do candidato. E aí ele vai se adequar ou não às suas demandas. É um trabalho de formiguinha, ganha-se menos dinheiro, para falar na prática, mas eu acho que é muito mais rentável do ponto de vista social, do ponto de vista... eu tenho muito mais retorno do ponto de vista pessoal, de saber que a gente está construindo um legado aí para manter e fortalecer essa nossa jovem democracia. Fabiano Caldeira, diretor publicitário, diretor da Tronco Multiagência, participando do podcast Litoral Voto a Voto. Fabiano, e o assessorado, o cliente, ele aceita esse trabalho de branding? Ou seja, eu estou falando porque eu já tive várias vezes do outro lado do balcão e é complicado um assessorado aceitar, mudar algumas coisas que às vezes você repara, pô, se esse cara ou essas pessoas melhorar isso aqui, um tiquinho, eles aceitam? Como é essa sua abordagem com os políticos, com os candidatos? Ale, eu tenho que ser o mais técnico possível. Se eu falo que eu estou vendendo brand que tem a ver com autenticidade, que tem a ver com essência, eu tenho que ser o mais autêntico, o mais verdadeiro possível com o candidato. Até porque, se ele não for construído, se o posicionamento, se a imagem dele não for construída em cima da verdade dele, ele não vai
continuar muito tempo. Ou, se continuar, vai ser por meios que a gente conhece bem da velha política. Aquela coisa de voto de cabresto, de compra de voto. Isso aí acabou. Quer dizer, não é que acabou, mas a nova política não suporta mais isso, né? Então, assim, é um trabalho... Eu sou um cara inquieto por natureza, né? Eu poderia estar tranquilo no meu canto fazendo campanha, mas eu falei, a vida é mais do que isso, né, Ale? Como diria Geraldo Vandré, a vida não se resume a festivais. E eu falei, eu preciso deixar um legado na parte política de formação mesmo. A gente tem que construir quadros que mudem a nossa sociedade, cara. Então, assim, eu estou juntando o que eu amo fazer, o meu talento, e colocando à disposição desse bem maior aí. Eu acho que é isso. Mas é difícil, viu, nego? É difícil. A gente vai para a tática da experimentação, né? Então, eu conversava ontem com um parlamentar e ele estava entrando num debate, num questionamento que politicamente era super adequado, mas do ponto de vista de imagem não agregava nada para ele. E aí, muitas vezes, os candidatos e as suas equipes, o trade ali político, ele fica numa bolha que não representa a população. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro. E aí, a gente tem que corrigir, mas é um desafio, meu amigo. É um sacerdócio. Que legal. O Fabiano, você estava comentando a coisa do politicamente correto, de repente ela virou e o antipoliticamente correto virou o movimento. Você usou a expressão frame, né? Já estou emprestando as expressões aqui dos publicitários, viu, nossos ouvintes e a galera que está assistindo aqui, que é muito legal ter essa temperatura, né? Esse bastidor. Eu tenho batido um papo com meus entrevistados sobre polarização, sobre ódio na política, sobre demonização na política. Você não é um candidato, mas sua família, seus amigos, como que eles enxergam você atuar com políticos, Fabiano? Olha, até hoje eu brinco porque eu não sou candidato, viu? Porque eu adoro política, né? Mas a gente tem essa essência mais da comunicação, né? Mas o grande problema que eu vejo é que hoje em dia, de fato, a ignorância, não no sentido da violência, mas do não conhecimento, alimenta essa polarização. E o grande problema é o seguinte: a política não é um jogo de futebol, não é um Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, é um Fla-Flu, né? Tudo na política é muito mais complexo. E as pessoas, até por um mecanismo cerebral, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tendem a torcer. O problema do brasileiro é que o brasileiro torce para a política, não engaja-se de fato. Essa é a grande questão. Então eu viro fã do Bolsonaro, ou eu viro fã do Lula, só que eu tô alienadaço, para falar o português claro, sobre a questão que até hoje parece que não foi votado de forma como deveria o orçamento do ano. É um papo chato? É um papo chato, tudo bem, mas tem o 8 e tem o 80, e o pessoal não absorve isso. O pessoal se envolve mais com a eleição do BBB do que com as questões mais importantes, entendeu? Essa semana, agora, a gente está gravando esse episódio no mês de abril de 2021, para quem estiver escutando. Às vezes a pessoa vai escutar daqui a um ano, né, esse papo. Essa semana, o João Santana, um dos maiores publicitários que ficou envolvido diretamente na Lava Jato, né, ele e a esposa passaram por 1001 coisas, que aí eu também não vou entrar no juízo de valor. Há um pouco tempo atrás, o Duda Mendonça, enfim, os publicitários também são enxergados assim pela população, do marketing político, a mentira. Fala um pouquinho desse lado, do lado negro da força, Fabiano, da publicidade na política. É bem isso. Tem um pouco do folclore e da bruxaria, né? O João Mendonça, eu não contextualizei, ele encontrou com o Ciro, ele vai fazer a campanha do Ciro, foi o que fez a campanha da ex-presidente Dilma e de
centenas de outros governadores, prefeitos, enfim. Competente. Ele fez a campanha até da época do Chaves, quando o Chaves era presidente da Venezuela. Respondendo a tua pergunta aí sobre esse folclore dos publicitários, isso aí é um fenômeno, eu recorro um pouco à sociologia, é um fenômeno natural e inerente da juventude da nossa democracia. Né? Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe mais essa figura do bruxo que tira a sacada da cabeça. Marqueteiro. Né? O marqueteiro existe, tá? Mas é muito mais um estrategista que trabalha alicerçado em números, em estratégias, em parâmetros da internet, do que aquele cara com uma sacada genial. Existe a sacada genial? Existe. Mas ela não é uma dádiva de Deus que vem sobre um relâmpago. Essa cultura foi muito alimentada porque, principalmente a partir dos anos 90, ali com o ingresso do Duda Mendonça no marketing político, trouxe um pouco a aura desses publicitários da época de ouro da propaganda, né, que vieram para o marketing político e trouxeram esse brilho. Mas a tendência, meu amigo, é que este mercado seja cada vez mais profissionalizado e que cada vez mais fique consolidado players. Então, as campanhas hoje têm que ter um estrategista de branding ou de marca, tem que ter um estrategista de rede social, tem que ter um redator, tem que ter, além do redator, precisa ter uma galera para fazer copy nas redes sociais, enfim. Cada vez mais ela está se profissionalizando e isso é bacana, porque é um sintoma de que a democracia está fortalecida. Tá? E os políticos, queiram ou não queiram, têm que entrar nessa ciranda também. Porque senão, meu amigo, o cara vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Eu trabalhei, como eu estava te falando no começo, 7 anos lá no Congresso, e eu cansei de ver, quadros incríveis, assim, Pedro Simon, lá, senador do Rio Grande do Sul, José Fogaça, do Rio Grande do Sul também, quadros fantásticos, mas que não tinham aderência nenhuma com a tecnologia. E aí acaba perdendo o bonde da história mesmo. Hoje está também acontecendo um movimento inverso. Está todo mundo na tecnologia, mas de qualquer jeito. Isso. Até meio chatão às vezes, né? Dia do engenheiro, dia do arquiteto, dia do pedreiro, dia do padeiro, dia... Olê, e aqueles políticos que você entra em contato com eles te botam numa lista de transmissão, fica te mandando bom dia, ou te mandando mensagem religiosa, independente do credo de cada um, né? É um modo completamente errado de se trabalhar marketing digital, né? O que acontece, de novo, isso tudo é uma fase transitória, tá? Cada vez mais, você mesmo que é da área de comunicação também e está em contato diário com os políticos, você sente que isso aí está mudando. Por exemplo, o assessor do senador ou do deputado estadual que conversa contigo aí para agendar a entrevista, ele vê a audiência do programa, ele faz toda uma métrica, né? Então tem uma preocupação. Agora, é um caminho. E hoje, dentro do marketing digital, a gente está meio como a Serra Pelada lá, corrida atrás do ouro, sabe? Então, assim, melhor feito do que não feito, meu amigo. Então, tem que ir para cima. Vou fazer uma última pergunta para a gente não estourar o tempo do nosso podcast aqui publicitário. É um bate-papo rápido, mas eu quero você sempre no podcast, sempre que você puder, pelo menos uma vez a cada um mês, 2 meses, que eu sei que você é bastante ocupado. É muito legal dividir o seu conhecimento. Eu queria dividir, além do seu conhecimento, uma curiosidade, porque eu também participo há muitos anos de campanhas políticas, menores, né, aqui nas cidades do litoral. E as pessoas não fazem a menor ideia do que é o eleitor, vendilhão, né? Não fazem ideia, assim. A maioria do público acha que o político anda com notas de dinheiro chacoalhando na rua e distribuindo. Não é isso, é o contrário, né? É o eleitor que vai lá, pede dinheiro para adesivo, tudo é dinheiro com o eleitor. O eleitor é profissionalizado. Você discorda? Eu até brincava na minha outra emissora, eu tinha um jargão, que eu falava assim, quem fala
mal de político não conhece eleitor. Boa, boa. Eu só vou aperfeiçoar um pouquinho. Existe de fato, essa figura que você falou. É claro que não é uma generalização, né? É evidente, né? Ale, é legal porque você é um dos poucos jornalistas que tem coragem de falar, e isso que é gostoso de estar no teu podcast, no teu programa, que a gente pode falar abertamente, que eu também não tenho muito saco para falar o português, claro, de ficar muito politicamente correto. A vida como ela é e o pessoal precisa entender. E, de fato, hoje, as lideranças, vamos dizer assim, as lideranças de bairro, esses eleitores são mais profissionais que os políticos. Então, meu amigo, eu sou da época que eu já vi gente fazer campanha por ideologia. Hoje em dia, se você não contratar o camarada 6 meses antes, o passe, como se fosse um jogador de futebol, nada feito. Então, assim, um alerta que fica para a tua audiência, principalmente quem não é assessor ou não tem mandato, cuidado com aquele camarada que do nada vem te empurrar um quadro político sem nenhuma ligação com você e mais ainda, hein? De 2 em 2 anos ele vem com uma novidade, né? Então é meio que um sintoma do eleitor profissional, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, a gente tem que combater isso. Porque quanto mais consciência e quanto mais políticos, Ale, com posicionamento, com um branding forte, você combate isso. Você pega, por exemplo, um Gabeira, é um cara com branding forte. Pega o Roberto Freire, gosta ou não gosta, é um cara com branding forte. O Bolsonaro, o Lula, você sabe o que os caras pensam, concorde você ou não, tá? Liderança, é uma frase que eu gosto de falar, liderança não tem a ver com posição, tem a ver com posicionamento. E o brand nada mais é do que o posicionamento na prática a longo prazo. Fabiano Caldeira, publicitário, diretor da Tronco Multiagência. Fabiano, agradecer a sua participação aqui e convidar para voltar mais vezes. Legal, Ale. Olha, eu estou feliz de coração. Cara, você fala de assuntos pesados com uma leveza incrível, tá? E eu faço votos, passando essa pandemia maluca aí, de gravar contigo ao vivo, aí nos estúdios. Até porque depois eu quero ganhar de você um colar desse aí, viu? Ah, eu gosto legal. Dessa pegada indígena, eu acho bacana e já estou pedindo aqui ao vivo. Para quem está escutando a gente, eu estou usando colares de arte indígena. Esse mais grosso aqui é de Paraty, do Rio de Janeiro, tem um povo guarani lá, igual a gente tem. Esse aqui é Pataxó, da Bahia, do meu amigo Iricanã. Cada um colarzinho que eu tenho tem uma história, tem uma coleção. A galera que vai começar a acompanhar a gente aqui, não estranhe, não. A gente tem uma paixão mesmo aqui pela cultura indígena. Fabiano, vou falar obrigado em Guarani para você, então. Aveté. Aveté? Como é que eu falo? Eu que agradeço. Ah, agora você me pegou. Aveté também. Aveté é para você também. Aveté é para você também. Gastei todo o meu Guarani no obrigado, Jair. Bem-vindo. Obrigado, tá, Fabiano? Valeu, meu irmão. Tamo junto. Galera, esse foi mais um episódio do podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos na sua plataforma predileta de áudio, e você também assiste as entrevistas no blog da BTV Bertioga, litoralvotoavoto.com.br, e no Facebook e YouTube da BTV Bertioga. Grande abraço, saúde, paz e bem.